Bom, gente, boa noite a todas, a todos, todes. É sempre bom, né, a gente se encontrar. Parece que o nosso encontro hoje está um pouquinho mais íntimo, tem menos gente, mas também é gostoso, né, a gente poder trocar. A gente calhou de coincidir com o dia de Micael, né, parece que foi proposital, mas não foi. A gente se propôs de pegar as últimas quartas-feiras do mês, e aí tivemos esta feliz coincidência, e aí eu pensei da gente ler um poema muito clássico, né, dessa época, nas escolas Waldorf, no meio antroposófico, mas que ele traz uma força, né, que é aquele Forjando a Armadura. Vou ler ele pra gente, então. Nego-me a me submeter ao medo, que me tira a alegria de minha liberdade, que não me deixa arriscar nada, que me toma pequeno e mesquinho, que me amarra, que não me deixa ser direto e franco, que me persegue, que ocupa negativamente minha imaginação, que sempre pinta visões sombrias. No entanto, não quero levantar barricadas por medo do medo. Eu quero viver e não quero encerrar-me. Não quero ser amigável por ter medo de ser sincero. Quero pisar firme porque estou seguro e não para encobrir meu medo. E quando me calo, quero fazê-lo por amor e não por temer as consequências de minhas palavras. Não quero acreditar em algo só pelo medo de não acreditar. Não quero filosofar por medo que possa atingir-me de perto. Não quero dobrar-me só porque tenho medo de não ser amável. Não quero impor algo aos outros pelo medo de que possam impor algo a mim. Por medo de errar, não quero tornar-me inativo. Não quero fugir de volta para o velho e inaceitável, por medo de não me sentir seguro no novo. Não quero fazer-me de importante porque tenho medo de que senão poderia ser ignorado. Por convicção e amor, quero fazer o que faço e deixar de fazer o que deixo de fazer. Do medo, quero arrancar o domínio e dá-lo ao amor. E quero crer no reino que existe em mim. Então, boa noite de novo. E a gente sempre começa falando um pouquinho, né, desses últimos tempos, do que a natureza nos conta, a atmosfera, o ambiente, a região que a gente está, em termos da estação, né, o que ela nos conta. Então, se alguém quiser compartilhar um pouquinho para a gente, um pouco nesse lugar da natureza e de observação, de vivência, dessa transição, né? A gente se encontrou lá no final de agosto e já tinha ventos aí contando um pouquinho para nós do que viria. Até se alguém quiser puxar um fio também do que a gente falou no encontro passado, em relação ao vento, surgiu, a gente falou um pouquinho do Saci, puxar um pouquinho esse fio para a gente chegar aqui hoje, no 29 de setembro. Será que temos pessoas que estavam no último encontro? Ou se não, quem queira falar um pouquinho do momento atual, de como tem observado. Acho que eu vou quebrar esse gelo um pouquinho. Obrigada. Vou contar um pouquinho como que a gente gosto.
Tava uma chuva bem, e tava frio, tava bem com cara de inverno, sabe? De falar, gente, uai, não estamos aqui na Bahia, né? Também chove, também faz frio, assim, esse regime de mais chuva, né? No inverno. E agora já está com cara, de novo já está esquentando, já está apontando essa direção para o verão, né? Então, as chuvas intensas, elas cessaram agora nesse final de agosto, começo de setembro, e agora já está com cara de primavera, assim, mais quente de novo, o céu mais aberto, tá bem diferente, assim, do nosso último encontro, que estava bem chuvoso e até frio de dormir de cobertor por aqui. Muito bom. Mais alguém de outra região que gostaria de compartilhar com a gente? Ou as meninas da Bahia também? Estou vendo que a Mani está por aí. Tô aqui. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir bem. Se travar muito, vocês me dão um alô. Já tá assim aquele clima de meu Deus, mas nem chegou o verão ainda e já tá assim. A gente costuma falar isso, né? Meu Deus, mas se calor e nem chegou o verão ainda, então já tá realmente bem quente aqui para cima, mas ainda ventando, né? A diferença, assim, eu acho que para o verão ainda tem bastante vento. Eu sempre vejo pelo mar, né? O mar também é sempre uma referência para mim. Então, o mar ainda está bastante mexido, ainda está, assim, entrando de vez em quando onda grande, né? Teve uma frente fria por agora, então deu onda grande, mas bem mexida, assim, teve poucos dias sem vento. E no verão, normalmente, o mar aqui fica parecendo uma piscina, então essa referência das ondas para mim é bem importante, assim, de observar ao longo das estações. Acho que é isso de natureza, né? O céu mais aberto, mesmo mais azulzinho, a gente voltando a ver o azul, choveu muito esse ano, fez um frio fora do comum, pelo menos aqui para a gente, né? Bateu 23 graus meio-dia, é absurdo de frio, então foi bem fora do comum para a gente, e agora já está ficando mais azul e o calor já está, assim, impossível viver sem um ar-condicionado no carro, o meu está quebrado e é um terror. É muito bom, Mani. Muito obrigada. Mais alguém de outro cantinho? Vou falar um pouquinho aqui de São Paulo. Sábado foi um dia assim bem na relação, né, com a natureza assim e com esse clima de São Paulo que a gente não sabe, né? Se sai cedo para voltar à noite, a gente não sabe exatamente quantos climas a gente vai ter no mesmo dia, né? Mas no sábado foi um dia de mudança, assim, e o clima revelou uma grande mudança no sentido da chuva, que não foi aquela chuva que já não é mais, né, a terra da garoa, mas também quando chove, essa chuva intensa, assim, ela vem de assustar, só que no sábado assustou muito porque foi uma chuva com granizo, assim, e ao mesmo tempo que assustou foi muito belo, né, porque eu com a minha filha mais nova, assim, a gente pôde assim, brincar mesmo, né, com as pedras de gelo. Então isso foi impactante assim de ver, né, de estar de estar tão próximo assim nessa relação assim, dessa mudança, né, desse estado da água assim e dessa relação com o vento que está presente, mas ao mesmo tempo a gente está com muito frio aqui porque fez, né? A gente teve dias assim muito frios e outros, tipo, como vai ser o verão, né? E aí o gelo veio nesse sentido de, não sei, para mim deu muito essa sensação assim de uma mudança intensa. A minha filha mais velha
estava de mudança, e eu falei, nossa, que marco, né? Assim, mudança de casa com uma chuva de granizo, eu achei isso tudo muito simbólico, assim, enfim. Que... Me chamou a atenção, né? Eu também estou em São Paulo. Não sei se foi semana passada, mas teve uma quarta-feira que, assim, na meio-dia estava 30 graus e 6 da tarde estava 18, né? Teve, assim, uma queda de temperatura e muito vento, né? Mas, assim, muito, vem de balançar o carro, né? Na marginal. E me deu muito essa sensação mesmo, né? De virada, como a Elizabeth trouxe. Esses últimos ventos soprando, né? Então, a gente teve aí toda a florada dos ipês também, junto nesse período, que foi muito bonito de ver aqui em São Paulo. É emocionante até, né? No meio de tantos carros, e tanto cimento, e tanto prédio, e tanto barulho. Essa beleza que insiste, né? Insiste em aparecer, e se mostrar, e se colocar. Então, eu fico sempre tocada com essa relação com os ipês. E outras flores. Inclusive, Pode falar. desculpe te interromper, mas aqui também foi emocionante hoje. Eu me mudei também, só que em março, e ao lado da minha casa tem um pé de ipê, mas na frente da minha casa tem uma árvore que eu não sei o nome, mas ela agora é época de cair as florzinhas amarelinhas, assim, então a garagem e a calçada, a parte da rua vira um tapete, né? E hoje, quando eu cheguei no meio da tarde, assim, depois da aula que eu dei, foi incrível, porque eu abri a porta do carro, aí veio o vento e as florzinhas caindo, assim. E, gente, que lindo, né? Algumas entraram no carro. E aí, eu, entrando em casa, assim, vi uma pessoa na calçada, ela estava com um cachorro. E aí foi muito bonito, assim, eu até parei na porta para acompanhar o movimento dela, porque o cachorro ele estava assim atento, né, farejando ali o chão, com esse olhar muito terra, chão, né? E ela estava entregue assim à árvore, às flores e querendo que sentindo as flores caindo e ela ficou um tempo, até que ela olhou para o cachorro e ela falou: mas você perdeu? Você nem prestou atenção. Eu achei o máximo, assim, o jeito dela falando com o cachorro, assim. Ela não reparou que eu estava observando. Mas eu achei interessante, né, essa relação dela com o cachorro, dela com a natureza, a árvore, as flores e o diálogo, né? De uma sensação, de uma percepção dela, de um sentimento dela, ali compartilhado de alguma forma. Achei o máximo. Mas foi para mim assim um presente. Sim, eu acho que essa florzinha é a sibipiruna, é uma amarelinha que ela dá bem em cima da árvore, a árvore dela é bem grande, né? E aí a flor é miudinha e também quando venta, né? Esse dia do vento aí, que foi essa quarta-feira também, né? Eu tava também num lugar que, nossa, assim, inundou, era aquela chuva, né? De florzinha mesmo, muito, muito especial, né? Obrigada pelo nome. Sim, imagina. Que é essa chuvinha aí de flor, né? O nosso tá caindo flor, realmente é porque as flores caem, né? Tem essa relação que nos faz aí olhar para o céu e ver essas cores, né? Se conectar de outra forma. A Daniele está falando de Botucatu. As floradas dos ipês também foram lindas. Agora em setembro vieram as cores brancas e roxas. As patas de vaca brancas e os magníficos jacarandás. Muitas flores roxas e berinjelas sendo colhidas no quintal. As íris abrindo hoje por aqui. Os boldos, as melissas, lindo. Muito especial também. Os jacarandás, né? Esse roxo, e realmente tem várias florzinhas roxas, né? Nessa época tem também a florzinha de São Miguel, a melissa, né? A melissa, aquela florzinha miudinha dela, também é muito, muito dessa época. E as frutinhas, né?
Então, as jabuticabeiras, as amoras, as pitangueiras, elas estão vindo com muita força também, né? Ainda são as frutinhas que a gente tem realmente na época e que, por mais que ainda tenha uma coisinha e outra em algum supermercado, ainda é uma coisa muito de se relacionar com o pé, né? De ir no pé, colher. E eu sempre lembro de uma colega também que teve essa vivência na escola, de agora, então, muitas escolas celebram esse momento, né? De festa da primavera, de falar um pouco da chegada da primavera, que a gente sabe que é uma herança forte da, da Europa, no sentido de que na Europa é muito forte também essa chegada, né? Porque lá vem essa coisa da neve, de repente a gente tem essas florzinhas muito pequenininhas que brotam no chão, e parece que é em uma semana, assim, né? Tá tudo seco, frio, caído, de repente fica tudo verde, brotam as florzinhas. Então leva a esse impulso de realmente celebrar essa primavera que chega. E a Escola Waldorf aqui no Brasil herdou também esse movimento, mas aos poucos a gente começa a realmente perceber e notar o que é nosso, né? O que é da nossa cultura. Então, na nossa cultura é isso, talvez a gente não precise ir lá comprar flores, né? E trazer, fazer a coroa de flor, porque a flor cai na nossa cabeça mesmo, né? Dependendo de onde a gente passa, elas caem na nossa cabeça. E a vivência dessa colega foi justamente com um grupo, assim, com os coleguinhas da escola, as famílias, de ir até um sítio para fazer uma colheita, né? Para fazer colheita de amora, se eu não me engano. Mas era uma dessas frutinhas vermelhas, se eu não me engano, era amora. Para as crianças justamente colherem, poder subir no pé de amora e comer a amora direto do pé e colher a amora e depois juntos fizeram um doce e tal. Então foi um dia, né, de celebrar essa nova estação, né, a partir dessa vivência aí bem pertinho das amoreiras. E eu acho que olhar então para o que a nossa natureza no nosso entorno nos conta é muito inspirador, né? E pode trazer outras vivências. E assim a gente vai transformando algumas coisas que nos chegaram, que herdamos e trazendo a nossa cara, né? Então, nesse sentido, não sei se tem mais gente que gostaria de compartilhar vivências primaveris que teve, né? Celebrações primaveris. Oi, boa noite. Boa noite. Marisa, falo de Niterói, no Rio de Janeiro. E eu tive observando as floradas também de árvores frutíferas sem ser essas, né? Porque até na escola a gente tem jabuticabeira e pitangueira e é magnífico, né? Tanto a florada quanto a chegada das frutas. Mas eu tive observando as mangueiras floridas e também um abacateiro florido, que é belíssimo também. Ele também chove aquelas pequenas florzinhas né, de abacate, e um pé de cajá, também florido, né, nessa época. Então, essas outras plantas, né, que não tem tanta pétala, né, aquele outro tipo de floração, mas eu tive observando bastante também essas árvores nossas, assim, que também estão florindo agora. Sim, muito legal, Clarissa. É isso mesmo, né? Também os frutos, né? O que nos chegam e essas floradas, né? Aqui na minha casa eu tenho uma pitangueira, mas ela fica do lado de uma ameixeira, então ela é meio assim, a ameixeira rouba o espaço ali dela. Então é muito difícil ela dar pitanga, mas ela sempre dá a florada. É muito legal, essa florada dela é intensa, aí eu fico esperando a pitanga, vem muito pouco. Mas a flor, né, dá para sentir assim essa vontade, né, de brotar. Então, o que a florada traz antes de chegar o fruto, né? Essa força mesmo, assim, é muito, muito especial. E o quanto é antes, né? Porque o abacate vai dar ano que vem, né? Mas é bonito como ele começa já, né? Esse processo da árvore muito antes, muito bonito.
De experiência, assim, de celebração, esse ano a gente resolveu trazer a celebração da primavera junto com Cosme e Damião, né? Aqui na Bahia, né, em Salvador, aqui nessa região. Mani, você está falando ainda? Você me deu a sensação que cortou? Chega essa época de setembro, cada final de semana é um caruru. Mani, tá falhando um pouquinho. Tá falhando para você? Ixi, acho que ela até caiu. Bem na hora do caruru. Não quer falar um pouquinho do Cosme Eu e acho que eu vou Damião? pegar, eu acho que eu vou pegar então essa panela de caruru e vou compartilhar um pouquinho, né, dessa experiência. É muito lindo, né, que dentro do quiabo tem aquela florzinha tão linda, né? Quando a gente vai cortando ele e vai vendo aquele formato, né, de 6 pétalazinhas assim, né, que é lá dentro do quiabo. Muito lindo, né? Então, eu acho que combina muito, né, também com a primavera, o quiabo em si, né, o próprio quiabo tem apesar de não ser a época dele, né, quando a gente vai cortando ele, e é difícil de achar quiabo nessa época, eu acho bem difícil, né, também de achar o quiabo nessa época, mas eu acho bem bonito, assim, de ver todo esse preparo, né? Desde a gente, quando vai se aproximando de algo que é muito tradicional, de alguma cultura, né? A gente vê como que essa cultura tradicional, ela guarda esses gestos ancestrais, né? Então, poder bater a castanha de caju no pilão, né? E usar um pilão grande, né? Para que as crianças possam ter realmente né, usar toda essa corporalidade, né, para bater o pilão, né, poder cortar as folhas de bananeira, né, e limpar essas folhas para fazer o preparo do acaçá, para fazer os pratinhos, né, a gente aqui faz o caruru e come na esteira, né, sentadinho e o pratinho é a folha. Então, todo esse gesto, né, de limpar a folha, que tem que ser com carinho mesmo, porque senão ela rasga, né? Então, isso tudo eu sinto que é um resgate desse religare, né? Dessa relação que a gente vai tentando estabelecer, né? Do ser humano novamente com a natureza e com esse divino, né? Que vai se revelando, então, através da cultura, né? Então, é muito bonito, assim, aqui em casa a gente fez, né? No Caseireu Caruru, a gente já... foi a primeira vez, né, que eu pude fazer com as crianças dentro, assim, do ambiente mais escolar, né, digamos assim, porque antes fazia como uma devota, né, vamos dizer assim, né, dentro desse festejo, e foi muito lindo de ver mesmo como a alegria desde isso, né, as crianças vendo aquele quiabo e falando eca, uns, né, outros achando maravilhoso e comendo cru mesmo, né, mas uns, aí o cheiro, aí depois aquela mistura que tem uma baba, e eles, isso é uma poção, isso é um caldeirão, né, então toda essa magia, né, e aquilo vai se dissolvendo, a gente corta bem pequenininho o quiabo, então quando entra na panela, realmente dá uma impressão de poção, porque você fala, nossa, como que isso daí tá aí e virou isso, né, do que é feito isso, né, quando a gente ofereceu para as famílias, né? Depois a gente ofereceu uma trouxinha de folha de bananeira, né? Com caruru para as famílias levarem para casa, né? Por conta desse momento pandêmico, né? Que a gente está e tudo. Então foi também muito lindo, né? As famílias depois mandando mensagem, falando assim: o que era isso? Isso é maravilhoso, isso é muito gostoso, isso é feito de quê, né? E realmente é essa magia, né? Dessa mistura desses elementos. Então,
Foi bem, bem especial, né? E se relacionando com aquilo que se come, né? Ao mesmo tempo que não é só com o que se come, né? Com esse alimento que tem toda uma tradição por trás, né? E aí honrar essa tradição a partir desse feitio, né? Então foi muito bonito, assim, eu ainda não consegui parar para registrar, né, e escrever como foi a segunda-feira, né, a gente também tem essa proximidade aí, né, do Cosme e Damião e do Micael, então a gente está hoje no Micael e há 2 dias atrás a gente estava lá no Cosme e Damião, né, e aí eu não quero adiantar nada dessa palestra que a gente tá, mas eu já vou dar um spoiler, né, porque a gente já começou ela e a gente sabe que o regente dessa época primaveril é Rafael. E esses santinhos meninos, assim, na tradição afro-brasileira, né, dentro desse sincretismo, eles são santinhos que contam a história de dois meninos que eram curadores, né, que andavam com a vassourinha de folha na mão e curavam as pessoas, né? Então, essa relação, né, desse duplo, né, desses gêmeos, dessa força que vem da infância e da criança com a saúde, né? E aí, se a gente também vai para uma tradição mais iorubá, ou para uma tradição mais africana, a gente olha para esses ibejes, né, e pode reconhecer aí também, né, essa infância e essa força, né, da criança que vence a morte, né, que vai combater a morte, que é o que muitos mitos nos trazem, né? Quando ninguém consegue vencer a morte, mas os ibejes conseguem, e eles conseguem brincando, eles fazem isso tocando tambor, né? É com essa leveza, é com essa, né, alegria que a gente consegue transpor, né, esses obstáculos e essa rigidez, né? Essa morte, se a gente pensar mesmo, especialmente nesse mundo cada vez mais materialista, e aí chega então essa doçura, né, e essa leveza, né, desses ibejes, e a gente faz essa celebração nesse momento. Então, é muito, muito, muito curioso, né? Eu convivo com essa pergunta já há muitos anos, né? A gente sempre faz essa época, né? Eu há muitos anos comemoro, assim, faço a época da primavera, e aí no dia de Bege, né, de Cosme e Damião, faço algo para Cosme e Damião, e no dia de Micael, faço algo para Micael, né? Quero honrar os dois santos, né? Mas há muito tempo eu convivo com essa pergunta, né, dentro de mim, ai, que vontade de fazer uma época inteira de Bege, né? E aí agora que eu tô aqui no Caserê, eu fiz essa época inteira de Bege, né? E senti um pouco de falta de nomear, né, esse santo Micael e de cantar as músicas de Micael, e também estou com meu caderninho de bordo onde eu estou fazendo essas anotações, né? Então eu acho muito especial a gente estar aqui no grupo de estudos. Mais uma vez, né, vou trazer isso não para a gente só trocar receita e se inspirar, mas para a gente também trocar reflexões sobre a prática, né? Então, assim, olha, esse ano foi a primeira vez que eu fiz a época e cantei as músicas, né, da primavera, mas trouxe essa primavera com essa doçura dos ibejes, né? Com algumas cantigas de bege, né? Arrumando aos pouquinhos, né, a época até chegar no dia da festa, que é no dia 27, né? Naturalmente as crianças, né, nessa época elas gostam de brincar de desafios, né, é uma coisa muito curiosa, né, que as crianças fazem aqueles circuitos e fazem aquelas coisas todas, e foi muito lindo vê-los fazendo isso, cantando as músicas, né, dois irmãos, então eu estou me equilibrando em um lugar e eu estou falando dessa polaridade, né, desse dois, desse duplo, enfim, aí eu acho que é muito pano para manga, vou parar de falar e vou deixar vocês. Muito bom, Lu. Será que a Mani quer terminar? Mani, que você começou a falar, a gente aí caiu. Você ia também tá falar. bem ruim aqui. Vocês estão me ouvindo bem agora? A gente te escuta, se quiser tentar. Pronto. Então, a gente, aqui, né, na Bahia, é muito forte a comemoração de Cosme e Damião, assim como São João, né? Então, a gente decidiu esse ano
trabalhar Micael depois, assim como a gente fez com a lanterna, né, que a gente tem também as férias em junho, a gente achou que seria interessante fazer essa experiência e tentar trazer, assim, né, nessa perspectiva que a Luciana falou, né, de Cosme e Damião, Rafael, Primavera, as crianças. Então, a gente fez a experiência de fazer o caruru mesmo, de Cosme e Damião, junto com as famílias, nesse último sábado, no dia 25. E as crianças picaram o quiabo, cada um fez um pouquinho, a gente fez a mesa, né, de Cosme e Damião, com as 7 velas, com mel, com os najezinhos, com os alimentos deles. A gente fez assim, né, como a gente... cada um aqui na Bahia, a gente vive muito o sincretismo, né? Então, acaba que cada pessoa também desenvolve a sua maneira específica de alguns elementos, assim, bem específicos de cada casa. Então, eu tentei trazer um pouco da minha vivência, né? Assim, porque a minha avó, ela fez promessa para Cosme e Damião quando meu tio era bem pequeno. Meu tio tinha 2 anos de idade e fez até o último dia de vida, do último ano de vida dela, né? E quando ela faleceu, que foi no ano passado, eu tomei assim, não, então agora eu vou fazer os carurus todo ano em honra de minha avó. E levei isso para a escola, todo mundo acolheu desde o começo do ano, quando a gente montou o calendário, e a gente fez a época mesmo de Cosme e Damião, e a gente fez assim, levei até a imagem que era dela, né, assim, que era a que ela usava bem velhinha, e a gente fez a mesinha lá para Cosme e Damião, fizemos o caruru, o vatapá, uma muqueca de banana da terra com camarão, a farofa, a acarajé, abará, rapadura também a gente fez com as crianças. Foi, assim, uma experiência, sabe, até me emociona, assim, de falar, porque foi incrível fazer isso na escola, viver isso com as famílias, as nossas famílias, viver isso com as nossas crianças. Foi incrível fazer mesmo assim na escola. Aqui eu comecei a falar, né, que aqui em setembro a gente entra setembro a gente já sabe que vai ser chamado para 1, 2, 3 carurus às vezes no mesmo dia. A gente sai de um, vai para o outro, porque é realmente muito tradicional. E aqui também toda sexta-feira é dia de comida baiana, né? Qualquer restaurante que você vai tem caruru, vatapá, então a gente vive mesmo isso. E por que não trazer para a escola, né? Por que a gente não faz, já que a gente é nosso dia a dia, nossa vida é isso, né? Todo final de semana a gente come acarajé, no mínimo. Uma vez por semana a gente come acarajé com vatapá, com caruru. Então, a gente fez, assim, foi emocionante mesmo, assim, né? Foi um dia de um festejo mesmo, assim, foi todo mundo envolvido, com muita alegria, né? Assim, espontaneidade, bem esse clima, assim, de criança mesmo. E a gente estava entregando a casa que a gente está agora na perspectiva de ir para um novo lugar. Então, também teve esse sentimento, né? Foi a despedida da casa, junto com as crianças e as famílias, para que algo novo, assim, melhor, né? E novo venha mais para frente. E aí a gente também fez um movimento de tirar. Quando a gente foi para essa casa, a gente enterrou tipo uma cápsula do tempo que a gente abriria em 5 anos, com desejos de cada um. Como a gente está mudando de casa, então a gente tirou essa cápsula de lá, não abriu, né? Mas só tirou para que a gente possa enterrar no novo lugar. E quando a gente foi entregar a oferenda, né? Porque aí depois que termina a festa, normalmente a gente espera um dia até tirar a oferenda de Cosme e Damião e levar no mato e tal, mas como a gente não ia mais voltar lá na casa, então a gente decidiu fazer no final. E a gente colocou no lugar onde a gente tirou a cápsula do tempo e as flores que sobraram das coroas de flores cobriram toda a oferenda. Então foi assim, foi uma celebração incrível, assim, um círculo perfeito. Muitas coisas não foram planejadas, foram acontecendo, mas de uma forma que foi emocionante, foi incrível viver isso na escola, né? E a gente já terminou assim, não, assim que a gente tiver na próxima casa, a primeira coisa que a gente vai fazer é um caruru para Cosme e Damião. Antes de precisar fazer qualquer coisa, a primeira coisa vai ser um caruru para Cosme e Damião, né? Ainda esse ano. Então, foi isso, a nossa experiência. E aí, agora a gente vai começar com o Micael, né? Começou essa semana com o Micael, para que a gente pudesse trabalhar as duas, apesar de serem complementares, mas assim, não deixar de trabalhar com a força que tem cada coisa, né? Como a gente fez com São João também.
porque aí Cosme e Damião para a gente é isso, né? Aqui onde a gente está. Muito legal, Mani, dá para sentir a alegria, né? Assim, na sua voz, de compartilhar no seu relato o quanto realmente foi especial e importante, ainda mais vocês que estão aí na Bahia, de ser a sua cultura, de poder viver a sua cultura na escola, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, muito, muito importante da gente cultivar, né? Na pedagogia Waldorf, dentro da proposta que é esse grupo, né? O que é a pedagogia Waldorf no Brasil, o que é cada escola, de aterrar no seu lugar, encontrar suas raízes, né? Como que isso se dá. Então, é muito especial. E também, assim, para quem não tem contato, né, não teve a oportunidade de ter essas vivências tão de pertinho, também como a gente pode levar um pouco dessa força, né, desse impulso, de levar isso que é diferente, né, como que a gente chega, né, com essa cultura também para apresentar para as nossas crianças como algo muito verdadeiro da nossa terra, né, do nosso chão e tudo mais. Mais alguém gostaria de compartilhar ainda vivências primaveris, Cosme e Damião? Aí a gente também já vai chegando perto de Micael, como que vocês têm olhado para isso? Porque aí eu acho que junto também, né, com esse tema do Cosme e Damião e do Rafael e do Micael e da primavera, né, acho que esse é um lugar muito importante para a gente sempre lembrar, né? Então agora, né, hoje, dia de Micael, então quem é este Micael? E como a Luciana disse, né, aqui é um grupo de estudos. Então a gente troca as vivências e se inspira, mas o mais importante é a gente aprofundar e realmente entender, porque eu tenho às vezes a impressão que Micael a gente acaba vivendo muito um estereótipo assim dessa imagem que chega, né? Chega muito forte essa imagem do cavaleiro que domina o dragão e então tudo fica em volta, né? Gira em torno dessa imagem. Mas o quanto realmente a gente entende o que é esse Micael do dia 29 de setembro, né? Lembrando que a gente sempre fala que Micael ele tem uma dupla função, né? Então ele tem uma relação com as estações do ano. E aí sim ele é um arcanjo que rege o outono. E aí a gente tem que lembrar assim rapidamente quando a gente fala de outono, o que acontece no outono, né? Então o outono é a estação que vem logo depois do verão. O verão é onde a gente viveu uma grande expansão. E aí sim no outono existe uma força que faz com que os elementos voltem para os seus lugares, né? Que eles consigam, eles se misturam, né? Os elementos químicos mesmo, a atmosfera química, os seres elementares, fica tudo muito mais solto na atmosfera. E então o outono traz esse lugar de realmente, né? Esse gesto de tudo voltando para o seu lugar. E o que o outono traz, né? A força que faz com que cada coisa volte para o seu lugar é justamente o ferro, né? É o ferro que entra nesse embate com o enxofre, né? Falando bem resumidamente, e que então esse ferro sideral faz com que esse enxofre volte para o seu lugar. E é muito daí que vem a imagem do Micael, regente do outono, com a sua espada, que é de ferro, dominando o dragão, que é o enxofre, né? Então, fazendo esse enxofre, de certa forma, voltar para o seu lugar, os elementos voltarem para o seu lugar, pondo ordem na casa, né? Então, o Micael tem uma relação muito forte, pelo menos para mim fica isso, né? Uma coisa forte com o outono, com a própria quaresma, que é o que a gente está vivendo aqui no hemisfério sul. Como a gente já disse, essa tradição que vem do hemisfério norte, lá bate, né? Assim, agora eles estão no outono. Então, no dia de Micael,
no dia 29 de setembro, que se celebra Micael, eles lá estão no outono. Mas nós justamente estamos vivendo essa outra atmosfera toda que nós trouxemos aqui. E quando a gente aprofunda Micael, e é bem importante quem se vincula com a antroposofia aprofundar esse estudo, porque, né, o Steiner ele resume assim, inclusive, né, que a antroposofia é a escola de Micael, né, quando você realmente segue esse caminho como seu caminho espiritual, né, e se torna membro e faz parte da primeira classe, onde ele vai falar muito do guardião do umbral e desse encontro, das meditações. Então, essa é a escola de Micael. E aí a gente começa a aprofundar mais no que é a escola de Micael e o que é... Tem uma apostila que eu gosto muito, que depois eu posso mandar no grupo com mais detalhes, mas ela se chama Missão de Micael. E lá ele vai falar muito dessa relação, então, de Micael com Lúcifer e Ahriman, e como existe o equilíbrio destas forças, né? Então, ele fala longamente disso, então, inclusive, de como é a ação luciférica dentro do ser humano, dentro da cabeça do ser humano, né? E é uma apostila difícil de ler, mas ela é bem, bem bonita, e evoca fortemente a relação de Micael, então, com a balança. E aí a gente lembra dessa imagem do próprio São Miguel Arcanjo, né, que é como a gente conhece melhor aqui, que ele tem, então, essa imagem justamente dominando um dragão, mas também segurando uma balança, né? Então, o que é essa balança? E aí a gente estudando ponto de vista ali da antroposofia, do Steiner, a gente percebe que essa balança não é uma balança do bem e do mal, mas ela é uma balança de equilíbrio entre as forças luciféricas e arimânicas, né? E aí, quando a gente aprofunda, também já dando um pouquinho de spoiler aí em relação à conferência que a gente está lendo, quando a gente aprofunda na imagem rafaélica, que Rafael é esse arcanjo, então, da primavera, a gente vai chegar aos pouquinhos nessa imagem do representante da humanidade, né, que foi essa escultura que o próprio Steiner esculpiu uma boa parte dela, então representando o que é esse representante da humanidade, esse Cristo que ele vai dominar, então, as forças luciféricas que vêm ali de cima, que querem que faça que o ser humano se esvaia de si mesmo, com as forças arimânicas, né? Então é esse gesto, esse ser, né? Um gesto de controlar essas forças aqui em cima e controlar as forças arimânicas embaixo. Teve um estudo que a gente até observou essa imagem, porque o gesto da mão da imagem é interessante, ele tem, né, os dedos são dobrados como se realmente tivesse um controle, né? Algo que você pega e segura, tanto para cima quanto para baixo. E enfim, eu me relaciono muito com esse texto, então, para mim, eu consigo ver esse encontro, né, desse Micael, esse Micael, sim, que é o regente da nossa época, por isso que ele é tão importante para a antroposofia, que era uma das grandes preocupações do Steiner, é ser uma escola espiritual, né, um caminho espiritual para a nossa época. E Micael rege esta época, né, então, cada arcanjo rege um período de tempo da humanidade, que como eu não sou boa de data, eu nunca sei falar exatamente quanto tempo dura as regências arcangélicas, mas agora a gente justamente vive sob a regência micaélica. Então, por isso que o dia 29 tem essa qualidade tão importante para a antroposofia, por isso que chegou então nas escolas. Mas é muito importante a gente lembrar dessas duas grandes imagens que a gente pode relacionar com o Micael. Então, sim, existe a imagem desse domínio, né, desse dragão, e sim, existe essa imagem da balança. E o convite, acho que é para aprofundar, né, que a gente pegue mais aí na mão os textos e se aprofunde, e não fique só nos textos que às vezes fica rodando de escola para escola, né, que acaba sendo bem esse lugar de dominar o dragão e tudo mais. Então, dá para aprofundar um outro lado também.
E aí, sempre refletindo nessas imagens primaveris, né, de Rafael com esse Micael, para mim fica muito forte isso da balança, né? A balança, esse lugar do dois que busca o três, né? Dessa balança que busca um equilíbrio, que harmoniza, então, essas forças. E aí, claro, né, o Cosme Damião vem super trazer muitas notícias frescas para a gente disso, do que são essas duas forças, porque justamente não são polaridades, né? Quando a gente pensa em Cosme e Damião, não são forças que são polares, né? É uma dualidade, é um dois que acontece de outra forma, porque o Steiner, nesses estudos, ele vai falar muito da polaridade, né? O quanto dois vai trazer os opostos, e daí a importância de chegar no três. Mas que justamente Cosme e Damião não tem essa natureza de oposto, eles são gêmeos. Então, é muito interessante, né, refletir sobre tudo isso. E aí, para mim, também uma vivência que me encanta muito, que a gente vivenciou já muitas vezes, muitos anos, que eu vivenciei junto com a Luciana, da gente celebrar, né, Cosme e Damião. A gente faz ainda lá na casa dela, todo ano, já há alguns anos, de fazer o acaçá. E, bom, o acaçá, para fazer na festa mesmo, a gente compra ali a farinha, né, de milho já moidinha e tudo mais. Mas um dia eu me dispus a fazer na escola a partir do milho de canjica. E aí passar o milho da canjica no moedor, depois passar no pilão e fazer todo esse processo, que é muito duro, né? O milho da canjica. É até frustrante, você vai bater ele no pilão, você fala, meu Deus, não quebrou quase nada, né? Então, o quanto tem esse processo, né? Esse ano eu usei muito mais o moedor, foi bem mais fácil, mas de pegar algo que é muito duro e ir transformando, né? Então, foram praticamente 4 semanas que eu fiquei com as crianças para moer um saco, assim, né? Acho que meio quilo de canjica. E aí sempre, né, eu tenho um menino que participa muito, ele fala, ai, nossa, Glaucio, será que hoje a gente termina? Aí eu falo, ai, acho que hoje ainda não vai dar. Ai, será que hoje, né? E aí sempre, mas o que que a gente vai fazer? Eu falo, é uma coisa muito especial, né? E aí eu só trouxe para eles que a gente ia fazer o acaçá quando a gente foi fazer, né? Aí também esse lugar das folhas de bananeira que a gente lavou, tem essa relação da água, do fogo, né? Então primeiro você tem que lavar, depois você tem que passar no fogo para ela amolecer, para chegar então e poder fazer ali o acaçá, aquele creminho fica tão leve, né? E eu lembro eles falavam assim, nossa, mas virou isso, né? Assim, é tão molinho. Então foi uma coisa muito óbvia assim para as crianças, né? Tipo, nossa, mas era tão duro e agora ficou uma coisa tão mole. E aí justamente na hora de entregar para eles, é algo que a gente faz também na festa, né? De Cosme e Damião, que vem até inspirado de uma professora que foi professora lá no Rio de Janeiro, professora Paula Levi, de fazer um pouco esse barco, né, de Cosme e Damião, das crianças entrarem, então, de você ter um pano, as crianças entrarem ali nesse pano, e aí elas recebem 2 doces. E aí a gente fala assim, um por um, né, fala, olha, esse doce é para você e um doce para você dar para alguém. E a criança vivencia a balança nela mesma, né? E então eu fiz isso com as crianças com os acaçás, né? A muito custo ali a gente conseguiu fazer a caçar suficiente para todo mundo, tem bastante criança, e aí eu fui chamando um por um, né, antes de ir embora, e aí como a gente não poderia dar para outras pessoas, assim, se eles acabariam levando para casa, né, então eu falava, né, um é para você e outro para você dar para alguém na sua casa. E as crianças ficaram, assim, imóveis, né, aí teve até criança que falou, ai, mas eu posso comer? Aí eu falei, eu já te contei o segredo, né, agora é com você, né? Mas a maioria deles saiu assim com os 2 acaçados, um em cada mão. Então foi uma vivência bem especial, né? Assim, que para mim tem essa qualidade muito forte da primavera, essa qualidade rafaélica, mas também esse Micael, né? Esse Micael
da balança, que busca o equilíbrio. E aí agora a gente também entra nessa época de Micael, mas eu busco muito essas cantigas, né? Essas cantigas da cultura popular, né? De trazer, de ir nesse caminho mesmo, de equilibrar as forças na natureza e não viver e viver de outra forma, né? Essa época. E eu acho que é importante a gente ter esse impulso, né? De se relacionar com o conteúdo. Por isso que a gente gosta de se ancorar mesmo num texto, né, antroposófico para ter essa base e ir buscando essas relações do que a gente observa, do que a gente sente, do que a cultura nos conta. E é isso, aqui em São Paulo as crianças não têm contato, né, com a caçar, então foi uma coisa muito diferente, né, para todos eles, as famílias, né, teve família me perguntando, mas como é que come? Eu falo, gente, não come a folha de bananeira. Então, despertou, né? E aí hoje eles já chegaram, não, porque eu gostei, não, eu não gostei, não, eu a caçar, já se sentindo muito íntimo, né? De repente eles se sentiram muito íntimos desse feitio, desse processo todo. Então, enfim, também fiquei com vontade de compartilhar um pouquinho com vocês como que foi, está sendo, né? Aí para mim essa época. Não sei se mais alguém quiser compartilhar alguma coisa, trazer alguma reflexão, se alguém está estudando algum outro texto em paralelo também. Lígia, a gente não está eu não te escuto. Vocês estão escutando ali? Fone, não problema. Tá dando para ouvir? É, agora sim. Sim. Você falou do outono, do ferro, né, de Micael, e eu agora linkei que São Jorge também, né, é comemorado, o dia de São Jorge é 23 de abril, que é outono também, né, que tem essa espada de ferro. Enfim, achei interessante, assim, me deu um clique agora, não tinha pensado nisso. Sim, com certeza, né? O São Jorge está lá, normalmente cai na quaresma, né? O dia dele. E eu acho que isso é importante, assim, a gente tem muitas músicas, né, de Micael, muitas traduções aí também que vieram, e eu acho que é importante a gente realmente fazer essa observação, né, e ter essa clareza que quem quer trabalhar a imagem, né, da espada e do dragão e do cavaleiro, de lembrar que a espada é de ferro, né, eu fico um pouco incomodada com isso. A gente tem cantigas, né, que fala da espada de luz, mas a espada é de ferro, e é esse elemento é muito importante para o Micael, né? Então, quem for vivenciar processos com a espada, então traz esse elemento, né? Que realmente o ferro é muito importante ele aparecer. Por isso da hematita, né? A hematita surge também por ser uma pedra que tem muito ferro. Então, da gente buscar amarrar, né, esses detalhes assim e realmente trazer uma reflexão para aquilo que a gente faz, né? Assim como as frutas que foram citadas, né? A jabuticaba, a amora e até o açaí também, né? É uma época super forte de açaí, principalmente no norte, né? Eu lembro quando eu morava lá no Pará, assim, o açaí era muito, muito intenso, setembro, tudo. E que é esse ferro que está agora disponível como alimento, né? Não está mais na atmosfera, mas já foi transformado em fruto, e são esses frutos escuros, que nessa época eles estão bem presentes, né? Dependendo de onde a gente está mais disponível a jabuticaba, ou a amora, ou o açaí, né? Que é esse elemento do ferro que traz essa coloração, né? Muito legal, Gabi, muito bem lembrado mesmo.
E aí, gente, alguém quer trazer mais alguma reflexão, colocação, pergunta? Senão a minha sugestão é da gente ir um pouquinho para o texto. Mas a gente pode papear mais um pouquinho também, se alguém quiser. Acho que era gostoso a gente ir para o texto também um pouquinho, né? Senão a gente vai ficando distante dele, pelo menos um pouco. Sim, sim, com certeza. Então vamos, olha, a gente parou na página Eu 26. acho que ia ser bom. Vamos sim. A gente estava falando lá do cálcio, né? Então, esse cálcio. Para chegar na primavera. Então, eu vou puxar aqui a leitura. Naturalmente, as coisas não se desenrolam grosseiramente, mas acontecem sutil e intimamente. As plantas que crescem para fora retiram do cálcio um pouco da água e um pouco do ácido carbônico. Retiram-no principalmente do cálcio distribuído na terra, e disto ele sente falta. Para ele, isso significa um tornar-se interiormente vivente. O cálcio torna-se vivente, mas pelo fato deste cálcio se tornar interiormente vivente, ele exerce uma enorme força de atração sobre os seres arimânicos. Cada vez que a primavera se aproxima, esses seres arimânicos ganham esperanças. Em geral, eles não têm nenhuma esperança especial com relação à natureza, pois eles só podem aprontar, entre aspas, dentro do ser humano. Estes seres arimânicos podem agir na natureza animal do ser humano, mas quando se aproxima a primavera, a impressão que o cálcio primaveril lhes causa faz surgir a ideia de que podem desenvolver sua natureza dragontina para dentro da natureza geral, e que pelo fato de encontrarem o cálcio primaveril vivente, também tem a possibilidade de atrair algo do elemento astral do universo para animar, permear de alma esse cálcio vivente. Assim, quando chega março, mas para nós aqui setembro, para o observador da natureza realmente evidente, apresenta-se um espetáculo curioso. Em toda parte, vemos como as esperanças dos seres arimânicos resvalam pela terra em imaginações, poderíamos dizer, como um vento espiritual que flutua acima de tudo. E vemos como os seres arimânicos se esforçam em suscitar, de certa forma, uma chuva vindo do astral. Se os seres arimânicos pudessem, eles o anseiam sempre com todas as forças possíveis, essa chuva do astral que eles querem suscitar, durante o verão, iria transformar a terra, na medida em que ela é cálcio, pelo menos parcialmente, em um ser vivo animado. Na primavera, os seres arimânicos sempre anseiam transformar a terra em um ser vivo animado, de modo que se algum ser fosse colocar seu pé na terra no outono, essa sentiria dor se no outono alguém meramente a tocasse com os pés. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma colocação, pergunta, comentário? Vou seguir, então. Ora, este anseio, esta ilusão, existe nos seres arimânicos a cada primavera e é destruída a cada primavera. Por certo, a partir do ponto de vista humano, podemos dizer: mas agora os seres arimânicos já devem ter se tornado suficientemente espertos para desistirem dessas esperanças. Porém, no mundo, as coisas não são como as pessoas as imaginam, mas é simplesmente um fato que em toda primavera, esses seres arimânicos criam outra vez
novas esperanças de poderem transformar a Terra em um ser vivo animado por uma chuva astral vindo de cima. Todos os anos, essas ilusões são destruídas. Mas o ser humano, por assim dizer, não deixa de estar ameaçado por essas ilusões. Ele saboreia os produtos da natureza que crescem nessa atmosfera de esperanças e ilusões. E, no fundo, realmente é uma ingenuidade do ser humano acreditar estar comendo seu pão de mero grão moído e assado. Dentro desse grão moído e assado estão as ilusões e as esperanças das entidades arimânicas. Fora, elas são destruídas. Tanto mais desperto nas entidades arimânicas está o anseio de conseguirem seu objetivo com relação ao que almejam, lá onde já existe alma no ser humano, de modo que este, a cada primavera, de fato corre o perigo de ser vítima das entidades arimânicas, mesmo que tudo isso ocorra no íntimo. Nesse sentido, na primavera, o ser humano realmente está muito mais exposto a todos os efeitos das forças arimânicas no cosmos do que em outra época do ano. Algo diferente ocorre quando voltamos nosso olhar para cima. Ao olharmos para cima, para onde os seres elementares da Terra ascendem, onde se unem as formações de nuvens, onde passam a ter um dinamismo interior submetido à vida planetária, resulta algo diferente justamente quando chega março, setembro. E lá embaixo as entidades arimânicas fazem das suas. Os seres elementares ascendem. O que, senão, existe em estado puramente espiritual dentro da Terra, em estado não material, mas que expressa sua vida no material, desloca-se para cima, para a região onde há vapor, ar e calor. Tudo o que acontece nos seres elementares em movimento, lá em cima é permeado pelas entidades luciféricas. Assim como embaixo, as entidades arimânicas têm suas esperanças e passam por suas ilusões. Em cima, as entidades luciféricas passam por suas esperanças e ilusões. Se nos aprofundarmos mais precisamente na natureza das entidades arimânicas, esta, em verdade, é etérica. As entidades arimânicas, que são, de fato, as entidades lançadas para baixo por Micael, falta a possibilidade de se desenvolverem de outra maneira, a não ser que, por intermédio do cálcio tornado vivo e cobiçoso, pudessem obter o domínio sobre a Terra. Vou ler só mais um e a gente faz uma pausa. As entidades luciféricas, lá em cima, permeiam e fluem através daquilo que ascendeu e agora se tornou ativa nos elementos superiores da Terra. Elas os permeiam, e em verdade esses seres luciféricos são de natureza puramente astral. Através de tudo aquilo que na primavera começa a aspirar para cima, elas sentem a esperança de poder permear sua natureza astral ou natureza etérica e provocar um envoltório etérico da Terra que poderia ser habitado por elas mesmas. Portanto, pode-se dizer, os seres arimânicos aspiram a animar a Terra astralmente. As entidades luciféricas aspiram a acolher o etérico em seu ser de cima para baixo. Aí tem um desenho lá no final do apostilo. Mas alguém quer fazer algum comentário? Eu vou ver se eu acho o desenho. Eu acho que a gente pode ver como aqui nesse parágrafo 6º, né? Nesse trecho mesmo que você leu, está tão presente justamente essa figura do representante da humanidade, né? Entre
essas forças polares, arimânicas e luciféricas, e essa relação entre cima e baixo, né, que ele vai apresentar, fazendo essa polaridade, né, dos alimentos e das nuvens, né, dessas duas direções que ele aponta nesses parágrafos. Eu acho que aqui fica bem, bem forte, assim, a imagem do representante da humanidade. Sim. Aí tem aqui a lousa, para quem não tem a apostila do Steiner, ó, eu vou tentar pôr aqui na minha tela. Depois eu posso tirar uma foto e mandar no grupo. Não dá para ver tão bem, né? Mas tem um desenho de uma esfera, como se fosse a Terra. E aí aqui na lateral, aqui em volta, tem a Terra, assim, aqui em volta ele fez um avermelhado, e aí tem esses raios que eles são azul e amarelo, que tem essa troca com o celeste. Então, esse que é avermelhado em volta, ele fala que são os seres arimânicos que aspiram a animar a Terra astralmente, e os tracinhos azuis e amarelos, as entidades luciféricas que aspiram a acolher o etérico em seu ser de cima para baixo. Então, só para a gente também entender aqui o ponto do Steiner, que ele queria trazer. Mas eu acho que é isso aí, Gá, que você já começou, né? Então, ele já começa a contar da imagem, né? Para falar dessas forças todas. Eu lembro a primeira vez que eu entendi, né? Não vou falar que é a primeira vez que eu li, porque eu li muitas vezes até começar a entender, que eu acho muito difícil isso tudo. Que esse lugar da Terra se tornar um ser animado, né? Como que isso seria? Seria impossível, né? A vida. E o quanto isso acontece toda a primavera. Toda a primavera existe essa força e toda a primavera ela é destruída, né? Então existe um lugar existe um embate mesmo, né? Adriana, essa colocação que você faz do ao contrário, eu acho que é justamente esse sentimento, sabe? Quando o que está embaixo quer ir para cima e quando o que é de cima quer ir para baixo. E é por isso que o representante ele faz esse gesto, né? Que o que está em cima tem que ficar em cima, o que está embaixo tem que ficar embaixo. E no meio tem isso, porque se a gente perde justamente essa força que segura essas direções contrárias, o que tá em cima vai descer e o que está embaixo vai subir, né? Então acho que é isso que ele tá colocando, assim, a direção dessas forças. Por isso que ele vai descrever os movimentos de baixo para cima e de cima para baixo. Assim que eu entendo, né? Esse trecho. Sim, e o quanto é isso, né? A gente precisa desse etérico, justamente é o que tem que estar junto de nós, junto do nosso corpo, para a gente ter vida, né? Assim, nós aqui. Então, as forças luciféricas, elas se puxarem demais, né? Não é porque é para cima que é bom, né? Então tem que ter esse equilíbrio, é justamente equilibrar essas forças, né? Eu acho que é porque essa noção espacial, na real, ela não é exatamente assim, né? Como a gente entende cima e baixo. Porque, por exemplo, se é sair da Terra, onde é em cima, fora da Terra? Onde é embaixo, se é um globo, né? A gente está no meio do vácuo, entre aspas. Então, eu acho que talvez confunde um pouco nesse sentido, mas vocês estão falando da imagem do representante da humanidade, né? E eu lembro que quando eu vi essa imagem assim algumas vezes, assim, analisei, tem uma parte que é como se fosse, né, os seres luciféricos completamente diluídos, assim, né, como se fosse um ser, assim, ele tá como um ser só, mas completamente disforme, né, sem forma alguma ali, embaçado, mais ou menos assim, eu não sei se eu estou sendo clara assim nas palavras, mas a minha sensação é essa, meio que embaçado assim,
e embaixo, meio que preso nas profundezas, bem contorcido, assim, né? Meio que já sem nem conseguir se movimentar, seres arimânicos presos ali no extremo da materialidade. Porque até para esses seres é importante que exista esse equilíbrio, porque, né? É como se o nosso trabalho tivesse a ver com a redenção desses seres também, para que eles também não se percam nesse processo, porque senão, né, como que eu posso dizer, meu Deus, mas assim, a concretude que vão os seres arimânicos atrofia, né? Atrofia de tanta forma, enquanto os luciféricos dissipa de tanta falta de forma. E aí esse equilíbrio também tem a ver com a gente, mas também tem a ver com eles, né? Com o sacrifício deles para o nosso desenvolvimento, para que a gente não entre também nessa de bem e mal, né? Que são seres ruins e tem seres bons. Também tem a ver com um sacrifício feito por esses seres para que a gente possa se desenvolver, com o nosso trabalho, nossa missão na redenção também desses seres, né? Sim, acho que isso é bem importante, Mani, que você traz, porque é isso, né? Eles foram e são necessários, né? Ainda essas forças. Então, é isso, a gente ainda precisa da matéria, né? Para viver. Então, o que é essa força arimânica que traz, mas também o quanto a gente precisa cuidar para não densificar demais, e o quanto a gente também não pode sutilizar demais, né? Então, sempre vai voltar para esse lugar mesmo de equilibrar essas forças. E das direções também, eu acho que vem uma coisa que a gente pode falar sobre a natureza, né? A natureza do que é da Terra, ele é uma natureza para baixo, né? Ele tem isso da matéria, né? Ele volta para ser terra. E esse ser espiritual, ele tem essa natureza que faz o de cima para baixo, né? Então, acho que quando ele está falando disso, ele está falando dessas díades que se encontram, né? Do que é mais físico-etérico e do que que vem nessa direção do anímico espiritual, né? Então, essa matéria que tende a ficar totalmente densificada e cálcio, né? Que é esse elemento mais denso, ou essa dispersão nessas nuvens de gás carbônico, né? Assim, então, assim, eu acho que é nesse sentido também que ele está trazendo essas direções, pelo menos assim que eu tento tatear, né, junto aqui, mas eu acho que nessa dinâmica, né? É que quando ele fala, né, que os seres arimânicos, eles querem animar a Terra, né, isso que ele está dizendo, enquanto os luciféricos querem acolher o etérico de cima para baixo. É isso, Dri, que você tá que realmente, assim, né? Porque eu fico pensando, assim, nos seres luciféricos, como isso mesmo que você trouxe, né? Uma coisa disforme, e que, no entanto, eles estariam querendo acolher esse etérico que está aqui embaixo, né? Então, eu penso no contrário, né? É como se eles estivessem puxando para cima, né? Eu consigo visualizar dessa forma. Por isso que eu não entendo quando ele traz de cima para baixo. Eu imagino uma força luciférica puxando esse etérico, né? Como se eles necessitassem, né? Ou tivessem a necessidade de se preencher de etérico, né? Aí eu penso em uma coisa subindo, assim, né? Dessas forças subindo, né? Ascendentes. E não o contrário, como ele traz, né? De cima para baixo. É um pouco difícil para mim de imaginar, assim. Mas tudo bem, acho que melhorou um pouco com o que vocês trouxeram também.
Gente, é difícil mesmo. Que às vezes é paradoxal até, né? Porque a gente pensa nessa força arimânica como algo que puxa para baixo, e ele está falando de animar a Terra, e aí você pensa um movimento meio que para fora, né? Enquanto ele fala dos seres luciféricos querendo acolher o etérico de cima para baixo, sendo que quando a gente fala de luciféricos, a gente está falando justamente desse fervor. Então acaba sendo paradoxal, né? E aí trava a cabeça. Não era o contrário, e agora? O contrário, os seres arimânicos puxando o que é luciférico para baixo, né? Querendo trazer esse ânimo, na verdade, para a Terra. Enfim, mais leituras, talvez, né? Seguir um pouquinho para ver, né, se clareia. Às vezes ele aperta, depois solta, né? Eu pensei da gente ler mais um, assim, antes da gente fechar, né? Vamos ver se ajuda. Quando as plantas começam a brotar na primavera, elas assimilam ácido carbônico, incorporam ácido carbônico. E este ácido carbônico, pelo fato de existir a camada vegetal, na primavera age em uma região mais elevada do que no inverno. O ácido carbônico se eleva para a região que é a das plantas. Quando na primavera as plantas começam a brotar, este ácido carbônico é atraído pelas entidades luciféricas. E enquanto as entidades arimânicas aspiram por uma espécie de chuva astral para também animar o cálcio vivo, as entidades luciféricas aspiram uma elevação do ácido carbônico, uma espécie de evaporação de ácido carbônico da terra para cima. Se o conseguissem, a respiração teria de parar na terra, e tudo que o ser humano tem em si sem a respiração física, o seu etérico, se elevaria, e através de sua ligação com o etérico do ser humano, elas teriam a possibilidade de se tornarem entidades etéricas, enquanto que assim são apenas entidades astrais. De modo que, aniquilando o que existe embaixo de humano e animal, existiria lá em cima um envoltório de seres angélicos etéricos. É isso quando chega março, setembro, fim de setembro, aspiram e esperam os espíritos luciféricos. Eles esperam transformar toda a terra em uma fina casca de terra onde possam, condensados pela natureza etérica do ser humano, aprontar das suas. Se as entidades arimânicas tivessem realizado as suas esperanças, toda a humanidade, progressivamente, teria de se dissolver na Terra. A Terra iria acolher o ser humano. Por fim, surgiria da Terra, essa também é a intenção de Ariman, uma grande entidade, na qual todos os seres humanos, de certa forma, estariam dissolvidos. Eles estariam unidos a esta grande entidade terrestre unitária. Mas a transição a esta união, com esta entidade terrestre, consistiria em que, em seu organismo, o ser humano, num primeiro momento, se tornaria cada vez mais semelhante ao cálcio vivo. Ele iria unir cálcio vivo com seu organismo e calcificar cada vez mais. Ele iria metamorfosear, transformar sua estrutura em uma estrutura que teria um aspecto bem diferente, que teria a seguinte aparência: uma figura esclerosada, com uma espécie de asas de morcego e esta cabeça, que está no desenho. Ela estaria em condições de, aos poucos, se dissolver no terrestre, de modo que o terrestre seria, como terra inteira, um ser vivo terrestre de espécie arimânica. Vou ler o último, para não ficar esse mal-estar. Se, por outro lado, as entidades luciféricas pudessem atrair o etérico do ser humano e, através disso, pudessem se condensar etericamente a partir de sua astralidade, delas surgiria algo de espécie etérica que não teria as partes inferiores do organismo humano e cujas partes superiores também estariam modificadas.
por exemplo, teria um corpo como que formado de vapor de terra, mas que só estaria formado até o tórax. E, em compensação, teria uma cabeça humana intensificada até o ideal. Mas então surgiria o fato curioso, que esse ser teria asas, asas como que nascida de nuvens. Essas asas iriam se concentrar para frente, para uma espécie de laringe aumentada. E aqui, lateralmente, elas iriam se concentrar em órgãos-orelha, órgãos auditivos que novamente estão relacionados com a laringe. Seria aí um pouco mais, né? Mas a gente já está aqui no nosso tempo. Ó, vou tentar aqui a última, só para ele fechar aqui, Arima. Os senhores veem, o que se forma lá embaixo, eu tentei reproduzir na figura de Arima, que foi criada pictoricamente lá na cúpula e escultoricamente no grupo de madeira, que é a escultura que a gente falou. Igualmente representei o que no luciférico se formaria como figura luciférica a partir de vapor terrestre e ondulações de nuvens, se o luciférico pudesse incorporar o etérico da Terra. Então ele acaba, quando a gente pensa na escultura mesmo que ele esculpiu, acho que ele está de alguma forma trazendo ela imageticamente, né? Aqui para a gente se relacionar. Então fica difícil entender aqui, mas se a gente olhar para a imagem, ela também vai contando coisas para nós, né? Então talvez a gente podia ter um pouquinho essa tarefa para nosso próximo encontro, de olhar, de pesquisar na internet mesmo, representante da humanidade, Steiner. A gente até já fez isso uma vez no grupo. Não sei se alguém tem salvo essas imagens, mas não é difícil de encontrar na internet. E junto com a leitura, olhar para a imagem, né? Ele traz aqui um pouco, justamente a inspiração dele, imageticamente, para chegar na escultura, né? Então é um caminho bem especial, acho que pode ser uma forma também da gente conseguir se relacionar mais com esse trecho, né? Texto. Para a gente continuar no nosso próximo encontro. Pode ser? Sim. Eu achei até que nesses dois últimos parágrafos, 3, né, que você leu agora, até que acabou clareando um pouquinho, né, porque ele fala de que os seres luciféricos atraem o etérico, né, acolhe, mas é meio que ele atrai para cima mesmo, e que aí os seres arimânicos calcificaria tanto o ser humano que ele se juntaria ao corpo físico da Terra. Então, o nosso corpo físico se juntaria ao corpo físico da Terra, que é meio que para baixo, assim, também, né? Segue essa lógica. Às vezes a gente precisa ir para a lógica para entender, né? Sim. Mas depois fez um pouco, fez sentido também na lógica terrena, esse complemento. Sim, sim. E acho que é isso, quem tiver o texto e puder reler e até seguir mais, né, com a leitura, acho que vale a pena, assim, para assentar mais, né, o conteúdo, é um conteúdo para se ler e reler muitas vezes. Não sei, Gabi, você quer fazer alguma consideração? Não, acho que essa tarefa de casa vai ser muito boa, porque daí na próxima vez a gente pode retomar a partir das reflexões e do que a gente conseguiu individualmente aprofundar, né? E caminhar. Eu acho que fica bom assim também, a gente já está com o horário chegando no finalzinho, né? Sim. Eu acho que fica interessante. Não sei, eu também sugeriria isso. Bom, acho que a gente abriu com aquele poema micaélico que é bem forte, a gente podia fechar com uma canção de Cosme e Damião, né? Assim, para trazer uma leveza. Será que a Mani vai presentear a gente
um pouquinho do festejo que vocês tiveram lá no sábado? Pode ser. Vou cantar uma rapidinha aqui. É só um versinho. Só um versinho para dar uma doçura para os nossos ouvidos. Vou tentar emendar uma na outra. Que minha avó sempre cantava essa, que era assim. São Cosme mandou fazer 2 camisinhas azul. No dia da festa dele, São Cosme quer caruru. São Cosme mandou fazer 2 camisinhas azul. No dia da festa dele, São Cosme quer caruru. Cosme e Damião, que tem pra nós comer? Caroço de abóbora e azeite de dendê. Cosme e Damião, que tem pra nós comer? Caroço de abóbora e azeite de dendê. É isso, gente. Viva Cosme e Damião! Viva os herês! Viva as crianças! Viva! Lindo, Manuela. Então, muito obrigada, gente, pela participação de vocês, pelo encontro. Sempre bom encontrá-los. E a gente se encontra, então, na última quarta-feira de outubro. E ficamos com essa tarefa de olhar para o representante da humanidade. Tudo bem? Maravilhosa tarefa, né? Para o dia de Micael. Quem quiser começar hoje, né? Já fica aí. Né? Uma boa tarefa para essa época. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada.